Bom, vamos lá, seguindo em frente, a gente está no Daf Lamed Zayin Amud Bet, nos dois pontinhos, Ve Ashlakot. Foi dito na Mishnah que algo que foi cozido por Goi, isso aqui é proibido. A gente também tem diversas proibições de alimentos que estão na posse ou foram produzidos pelo Goi. A gente viu sobre vinho, a gente viu sobre óleo, a gente viu sobre leite. Uma das coisas proibidas também é chamado de Bishul Akum, algo que foi cozido por um goi. Aqui na Gemara não aparece o motivo, a gente encontra dois motivos, se eu não me engano, nos Rishonim, nas explicações, ou porque comidas cozidas, elas geram uma proximidade, e aí tem o risco de itbolelut, de assimilação, ou porque comidas cozidas tem o risco de ter sido misturado junto com essa comida outras coisas, comidas que não são ksherim, então tem o risco de comer algo não kasher. Então, bishula kum, algo que foi cozido por um goi, ele é proibido. Minale, me pergunta como nada, onde a gente sabe isso? Amar Rechia Barava Maravilha, não kra, ochel bekesev tishbereini, veachalti, umaim bekesev titenli veshatiti. Está escrito no Pasuk, o Pasuk faz uma certa comparação entre comida, ochel bekesev tishbereini veachalti, compra para mim comida, e Tashbireni ve'achalti u'mayim bekesev titenim ve'shatiti. Ou seja, Moshe Rabbeinu, desculpa, o tema aqui do Pasuk, Moshe Rabbeinu, ele falou com Sihon, quando a Israel estava querendo chegar em Eretz Israel, um dos povos que estavam lá na fronteira era o povo de Sihon, e Moshe Rabbeinu falou para ele o seguinte: olha, deixa a gente passar, deixa a gente atravessar aqui pela sua região, a gente vai comprar comida de vocês, a gente vai comprar bebida, ou seja, nem a nossa comida própria a gente vai pegar, a gente vai comprar tudo de você. Não só que a gente não vai entrar em guerra, a gente só quer passagem, a gente só quer o nosso corredor humanitário, e vocês deixam a gente passar, a gente vai para Eretz Israel, a gente não quer bichlal a sua região, e não só isso, mas no caminho para lá, a nossa comida e bebida a gente vai comprar de você. Certo? Assim Moshe Rabbeinu tentou fazer um acordo com Sihon não aceitou, não deixou passar, ele preferiu guerrear, Moshe Rabbeinu guerreou e a Israel venceu a guerra. De qualquer jeito, Moshe Rabbeinu fala o seguinte, fala, olha, a gente vai comprar comida com dinheiro, a gente vai comprar comida de você e água, comida e água. Agora, por que não está escrito comida e bebida? Porque tem algo especial na água que foi permitida. Vem a Gemara entende o seguinte: Kamaim, a permissão de comer a comida do goi é só quando essa comida é compatível com as características da água. Mamaim shelonistanu, ochel shelonistana. A priori, igual a água, ela é servida do mesmo jeito que ela foi pega, certo? Você pegou a água do rio, água da fonte, e bebeu ela sem nenhuma mudança absoluta, assim também comida. A comida do goi só vai ser permitida se ela não passou por nenhuma transformação, absolutamente nada. A priori, essa é a primeira drashá da Gemara. Quando a gente fala bechulei akum, as comidas que foram cozidas por um goi são proibidas, a priori, na primeira suposição, a Gemara fala que qualquer comida que sofreu qualquer tipo de transformação já é proibida. Tem que ser igual à água. A água que sai da fonte é exatamente a água servida, assim também alimentos que o goi está te servindo, você só pode comer se forem exatamente igual no original. Pergunta a Gemara, ela meata, se for assim, hitim ve'asam klayot achanami de asurim, se o goi pegou hitim, pegou trigo, e grelhou, eles colocavam o trigo no forno para assar um pouquinho, ficar um pouco mais crocante. Se for assim, se tem que ser igual água, igual no original, assim também ele está servindo. Se eu pegar o trigo, se o goi pegar o trigo e colocar ele no forno para tostar, deveria ser proibido, porque ele sofreu uma mudança. Se você quer dizer que realmente é proibido, mutarim. Se tem hitim que o goi transformou isso em klayot, ele assou isso no forno para ficar crocante, está permitido. Ou seja, a gente vê que uma mudança de cru para crocante não proíbe o trigo. Então, a mudança, o que a gente tentou supor que igual a água, ela não mudou em absolutamente nada, somente nesse caso é permitido, não é cabível, porque a gente vê uma braita que diz diferente. Mesmo o trigo que ele passou de cru para tostado é permitido. Ela que maim, então ela traz uma segunda opção para entender o pasuk. Mamam shelonishtanum ibriatam, mafochel shelonishtanum ibriatam. Então, não é igual a água. A água, tudo bem, passava na transformação, não tem problema, mas o ponto é que não mudou do original. Ou seja, a água é a mesma água, límpida, molhada, úmida, no mesmo formato. Assim também o trigo, mesmo que eu tostei ele, eu olho os dois exatamente o mesmo trigo, ele não pode ter acontecido nenhuma mudança real nele. Vou dar uma pausa um minutinho.
Certo, então a priori a gente está supondo agora que na verdade igual a água, ela não mudou do original dela, mesmo que tenha acontecido alguma mudança, ela foi esquentada ou do tipo, isso não interfere, pode passar por uma mínima transformação, a condição de que não tem uma mudança real. Então assim também o trigo, se ele foi só tostado, tudo bem. Pela meata, mas se for assim, se o boi pegou trigo e moeu ele e transformou em farinha, é outra coisa. A farinha não é o trigo tostado, a farinha é uma coisa nova. Então isso aqui vai ser proibido? Se você quiser dizer que sim, realmente é proibido, vai até a gente ensinar na Braita. Um trigo que foi feito dele, trigo tostado, claiot, ou foi feito dele farinha, está permitido. Então a gente vê mesmo uma mudança real na estrutura do alimento, ainda está permitido, não é chamado de beshulakum. Ela, akamai, mamai, shalom, shalom, bretam, leaur, afoche, shalom, shalom, bretam, leaur. Por isso, fala, não, qual a definição? O que é chamado de beshulakum? Algo que sofreu uma mudança estrutural através do fogo. Igual a água, se você esquentar ela no fogo, ela não sofre uma mudança estrutural, ela continua sendo água, vai ser uma água fervendo, depois dela esfria, ela continua sendo água. Assim também, toda comida que não sofreu uma mudança estrutural através do fogo, ela não está considerada beshulakum, mas uma mudança que sofreu uma mudança através do fogo, como algo foi cozido, o trigo depois de cozido ele ficou molinho, virou o trigo, não, o arroz, por exemplo, depois de cozido, ele ficou mole, ele sofreu uma mudança real estrutural. Um legume também, ele sofre uma mudança a priori, isso daqui é proibido por beshulakum. Então, tudo que foi mudado estruturalmente através do fogo pelo goi, está incluso na proibição de beshulakum. Por isso, quando Moshe Rabbeinu falou com o Sihon, ele falou, olha, deixa a gente passar, a gente vai comprar comida de você. Ele falou, a gente vai comprar comida e água. Para falar igual a água não sofre essa mudança, também comidas que não sofrem essa mudança, a gente vai comprar. Não está escrito fogo. Em nenhum lugar está escrito a questão do fogo, que sofreu uma mudança estrutural através do fogo. De onde você tirou essa definição? Ela responde a Derabanan, a verdade é que todo esse din é um din Derabanan. Isso que eu te trouxe um passuco falando de Moshe Rabbeinu e Sihon, da discussão, da conversa entre eles, do acordo que Moshe Rabbeinu tentou fazer, da negociação lá, não é a fonte não começou lá. A proibição de beshulakum é bem posterior, é uma gzerá Derabanan, é uma gzerá de Hazal, depois de Beit Sheni. Ou, sei lá, fim de Baitini, o que seja, na época da Mishnah, não da época de Moshe Rabbeinu. O Passuco é só uma fonte para a gente entender e lembrar melhor dessa alahá, mas a alahá é de Rabanan. Rabanan decretaram que tudo que sofreu uma mudança estrutural através do fogo é proibido por beshulakum. O que não sofreu essa mudança estrutural, então, se por exemplo ele foi só esquentado, a água que foi fervida e continua sendo água, ou se foi mudado de outra forma, o trigo que foi moído e virou farinha, isso daqui não é proibido, certo? Essa é a definição de acordo com a Gemara. Amarav Shmuel Baravitza Kamarav, Kola Neichal Kemot Sheuchai, Embo Mishum Beshulei Ovdei Kochavim. Fala Rav Shmuel Baravitza, que em nome de Rav, que também uma comida que ela pode ser comida crua, mesmo que o goi cozinhe ela, também não tem problema de bishul. Já que o bishul não transformou essa comida em apta a ser comida, porque já dava para comer ela não cozida, ela também não tem problema de bishulakum. Então, alimentos que podem ser comidos crus, como legumes, tem muitos legumes que dá para comer cru, e dá para comer ele cozido. Já que o cozido, já que o ato de cozinhar o legume não faz uma mudança real, porque ele também já era comestível antes de cozinhar, então também não tem problema de bishulakum. Besura matnuach, e assim costumavam, essa era a versão das palavras de Rav na cidade de Sura. Bepunbedita matnuach, na cidade de Punbedita, a versão era diferente. Amar Hashem Baravitza Kamarav, kol sheino nechal al shulchan melachim lelapet bo etapat, en bo mishum bishulei ovdei kochavim. Em Punbedita diziam que Rav falava outra coisa, que não depende se é comestível cru ou não, depende se é algo, uma comida importante que é servida na mesa dos reis, em lugares importantes. Essa vai ser a definição. Se é um tipo de comida que se serve na mesa do rei, quer dizer, uma comida importante, ela vai ter proibição de beshulakum. Mas uma comida que é uma comida muito simples, que nunca vão servir na mesa de alguém importante, um rei, um governador, algo do tipo, então nesse caso não tem problema de beshulakum. O beshul, o ato de cozir essa comida, que não é uma comida importante, não é considerada cozida no ponto de vista dessa halakha. Mai Beinaio, qual a diferença? Qual a diferença se é algo que é comido cru, ou não tem problema de beshulakum, ou se é algo que não é servido na mesa dos reis, não tem problema de beshulakum? E Kabeinaio, Dagim Ktanim, Ardei, Vedai. Sagmanat traz três opções.
três tipos de comidas que elas são diferentes. Então, por exemplo, aqui, dagim ktanim, peixes muito pequenininhos. Peixes pequenos, eles podem ser comidos, deixa eu ver, acho aqui na verdade. Dagdim ktanim não dá para comer cru, certo? O peixe pequenininho não dá para comer cru, tem que cozinhar ele. Mas não é um peixe importante. Na mesa do rei, você servia só comidas importantes, peixes maiores, um salmão grande, algo do tipo, não vai servir sardinha lá. Então, é um tipo de alimento que não dá para comer cru, mas não é servido na mesa do rei. Então, de acordo com a primeira linguagem, que não dá para comer cru, tem problema de bichulacum. De acordo com a segunda linguagem, que não é servido na mesa do rei, então não tem problema de bichulacum, certo? Então, esses tipos de alimentos, que eles estão no meio do caminho, vai ser a diferença entre as duas versões. Se você segue essa versão ou aquela versão na Halakha. Amaravasi Amarav, falou Ravasi em nome de Rav, Dagim Ktanim Elohim, En Baem Meshum Meshulev, Doi Kochavim, peixes pequenos que eles foram salgados, o sal serve para transformar ele em comestível. Na hora que salgaram esses peixes, o sal ele faz o processo necessário para que ele se torne comestível, e a partir de então já não tem problema de bechureco. Por isso, se o goi cozinhar esse peixe que foi salgado, já que ele foi salgado, ele já está comestível, o ato de cozinhar não é significativo, por isso continua sendo permitido. Maravilhoso, não só isso. Por um lado, se o goi cozinhou, não tem problema, não é considerado que ele foi cozido. Mas maravilhoso, se o goi foi lá e grelhou esse peixe, eu posso considerar ele como algo cozido para Eruvei Tavshilim. Eruvei Tavshilim é aquilo que a gente faz para poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat, quando Yom Tov cai na sexta-feira. Para poder cozinhar de Yom Tov para Shabbat, eu tenho que ter algo cozido, preparado para Shabbat, certo? Eruvei Tavshilim. Então, fala que, embora, por um lado, esses peixes que já foram salgados, se o goi cozinhou, não é chamado de cozido, por isso é permitido, não é proibido como o bichulei de Kochavim, mas o peixe sim passou por um processo de preparação, de ser cozido ou grelhado. Então, com relação às Zahot de Eruvei Tavshilim, ele sim é considerado cozido. Então, de acordo com as Zahot de Beshulei Akum, ele não é considerado cozido porque ele estava apto a ser comido. Mas, de acordo com as Zahot de Eruvei Tavshilim, ele sim vai ser considerado cozido e ele serve como complemento para fazer Eruvei Tavshilim. Vei avadim hovet kohavim kasa be'arsena assur. Porém, fala Gumará, se o goi pegar esse peixe, misturar ele com farinha, certo? Caça de arsena era um tipo de comida que se misturava peixe, farinha, mais alguns ingredientes. Se o goi fizer isso e cozinhar, vai ser proibido. Porque embora o peixe não tenha proibição de ser cozido, a farinha, o pão, se ele foi assado, foi cozido pelo goi, não sei como sair aqui exatamente, cozido ou assado, mas se ele foi preparado pelo goi, isso daqui é proibido. Fala, pshit, é óbvio, tem aqui a parte da farinha que se encontra aqui. Farinha não é algo que é comestível cru, não dá para comer a farinha crua. Então, na hora que o goi trabalhou isso, cozinhou, é proibido. Então, é óbvio que essa mistura de peixe com farinha, cozido, tá bom que o peixe por si só não seria problema, mas na hora que ele está misturado com a farinha e o goi cozinhou, é proibido. Fala, mal de tem arsena ikar, kamashmilan kim haikar. Fala, não, por que preciso falar isso? Eu poderia pensar o seguinte. Eu poderia pensar que nessa comida, nessa mistura de peixe com farinha, o peixe é o principal. A farinha é secundário. Então, igual o peixe está permitido, assim também a farinha está permitida. A farinha ela vai ser proibida porque ela é secundária na comida, então a gente não considera ela. Kamash Milan, que não, que a farinha é o principal. Por isso, nesse caso em que o goi cozinhou o peixe com a farinha, vai ficar proibido. Ponto. Amarav Amarav, ovet kochavim sheetzit et haur ba'agam, kol hagavim sheba'agam asurim. Se tinha um agam, um pantanal, algo do tipo, não um pantanal exatamente, não tinha água lá, mas se tinha uma mini floresta lá, que o goi queria secar o lugar, queria queimar tudo, e ele tacou fogo em toda essa floresta para poder usar, transformar aquilo em um campo para plantar, ou construir uma casa, algo do tipo. Então, se o goi tzitetaur, ele tacou fogo em toda aquela região, e dentro daquela região tinha um monte de gafanhotos, e esses gafanhotos cozinharam com esse fogo, foram fritos ou assados, grelhados, como você quiser chamar. Os gafanhotos foram cozidos pelo goi dessa forma.
Todos os gafanhotos estão proibidos. Assim falou Rav Bruna em nome de Irá. Pergunta Agmará, Ekidame, como está se tratando? Ilema de loyada aitaor beaitame, se o problema é porque eu não sei diferenciar qual é o gafanhoto kasher e qual não kasher, tá tudo queimado, certo? Foi tudo tostado, tá tão queimado que eu não sei diferenciar qual é o gafanhoto kasher e qual não é kasher, porque eu não tenho como ver mais se a asa do gafanhoto cobre a maioria do corpo ou não, para definir se ele é kasher ou não. Então, é óbvio que está tudo proibido. Maiara veio Kohavim, a filho nami. Qual a diferença se foi um goi que está com fogo? Mesmo que um Yehudi está com fogo, se o problema é que os gafanhotos estão proibidos é porque eu não sei diferenciar qual é o kasher, qual não, qual a diferença se foi o goi ou o Yehudi que está com fogo? Na hora que está tudo queimado, eu não preciso diferenciar, está proibido. Ela, a priori, então não. Então, a priori, Rav, quando ele falou essa alahá, de que se um goi tacou fogo numa floresta e tinha lá um monte de gafanhotos que ficaram queimados, estão todos proibidos, aparentemente, ela, Mishum, isso que ele diferenciou entre um Oved Kohavim e um Yehudi, Mishum, Bishulei Oved Kohavim. Então, a priori, o ponto aqui é Bishul Akum, ou seja, na hora que o goi tacou fogo no lugar e queimou, cozinhou, entre aspas, todos os gafanhotos que tem lá, isso daqui é considerado bichuleiro do Kohavim, algo que foi cozido pelo goi. Pergunta que é na minha Assir, será que nesse caso é proibido? Ele não tinha intenção de cozinhar, ele queria tacar fogo lá na região para poder usar o lugar, para poder tirar todas as árvores, todas as plantas. Ele não tinha intenção de cozinhar o gafanhoto. Onde a gente encontra aqui nesse caso é permitido. Aí eu vejo Kohavim de um goi que ele pegou a cabeça de um carneiro, por exemplo, e ele passou ela no fogo para queimar o cabelo, o pelo do carneiro. A intenção dele era só queimar e tirar os pelos da cabeça. Mesmo que parte da cabeça tenha sido cozinhada nesse momento, está permitido. Mesmo na parte da orelha do animal, que é um pouco mais mole, cozinha mais fácil, está tudo permitido. Por quê? Por que é permitido? Porque a intenção do goi, quando ele pôs isso no fogo, era só tirar os pelos do animal. Ele não tinha intenção de cozinhar. Então, se ele não tinha intenção de cozinhar, não tem problema de bichulakum. Então, assim também no nosso caso, se o goi tacou fogo para queimar toda a plantação, toda a vegetação que tem lá, para poder construir uma casa no lugar, ele não tinha a mínima intenção de cozinhar, fritar os gafanhotos. Então, deveria ser permitido, porque era proibido. Então, se o ponto é porque eu não consigo diferenciar entre kasher e não kasher, então tanto faz se foi Ovdei Kohavim, se foi Goi ou se foi Yehudi. Se o ponto é Bishul Akuma, que ele não tem intenção de cozinhar, ainda deveria ser permitido. Porque ele falou, se o Goi colocou fogo, se o Goi tacou fogo, é proibido. Leolá responde a Gemara de Aitaor Veitame. Fala, não. A verdade é que o ponto aqui é de kashrut. Eu não sei diferenciar qual gafanhoto é kasher e qual não, por isso todos os gafanhotos são proibidos. O maceche e isso Guirá falou que se o goi tacou fogo e queimou todos os gafanhotos, está tudo proibido, que eu não sei qual é kasher, qual não é kasher. A verdade é que tanto faz, mas se fosse um Yehudi que tacasse fogo, seria proibido. Isso que ele falou justamente o Kohavim é porque era o caso, a história foi essa. A história foi que perguntaram para Rav, olha, o goi tacou fogo ali na vegetação, queimou os gafanhotos, pode comer ou não? E Rav falou, olha, se o goi tacou fogo e queimou, você não tem como diferenciar qual é o kasher, qual não, é proibido. O caso era de um goi, mas a verdade é que não tem diferença, mas não só assim, o Yehudi continuaria sendo proibido. Gufa. Vamos trazer um pedacinho que foi trazido atrás e lidar com isso. Amarav Hanan Baram Amarav Padat, certo? Tem aqui um concerto aqui do lado direito. Amarav Yohanan. Aí eu vejo Kohavim de Kari Kreisha Shari Umi Kaminei Afilo Merei Shunya. Assim Rabi Yohanan falou que se tem um goi que pegou a cabeça de um carneiro, colocou ela um pouco no fogo para tostar, com a intenção de tirar os pelos da cabeça, é permitido comer a carne dessa cabeça, porque o goi não tinha intenção de cozinhar, então mesmo a parte da orelha do animal que acabou cozinhando, está permitido, porque o goi não tinha intenção de cozinhar. Amaravina, fala Ravina, Ilka Hayovet Kohavim deixada sikta leatuna. Por isso, fala Ravina, se um Oved Kohavim, se um goi jogar um pedaço de madeira, deixa eu ver se é madeira aqui, desculpa. Acho, o goi, não sei se é madeira exatamente, aparentemente é algum tipo de alimento. Deixa eu ver se tem alguma explicação aqui. Não é sim. Espera aí. Aqui. E até dentro. Bom, pedaço de madeira. Então, o goi colocou um pedaço de madeira,
Já vamos entender melhor? Vamos ver, o Goi colocou um pedaço de madeira dentro do forno para secar. Vekavar baisel karamei kara shapir damei. Ah, tá bom. Agora fala o seguinte, Ravina fala o seguinte, baseado na opinião de Rabi Hanan, que se o Goi não tem intenção de cozinhar, é permitido, não tem problema de bechulakum. Se o Yehudi colocou uma abóbora, ele tinha uma abóbora grande, ele deixou ela guardada, escondida dentro do forno. Foi o Goi, nem sabia que tinha uma abóbora lá, e jogou um pedaço de madeira lá dentro e colocou fogo para secar essa madeira. Ele não tinha intenção de cozinhar, a abóbora do está permitida, mesmo que ela foi cozida dentro do forno pelo Goi, já que o Goi, quando acendeu o fogo, não tinha intenção de cozinhar, está permitido. Falando na pshita, é óbvio, mal de teima, lichuleimana kamechaven, tamashminan, lishloreimana kamechaven. Fala Gumará, o que Ravina falou é óbvio. Uma vez que a gente tem a regra de Rabi Hanan, que se o Goi não tem intenção de cozinhar é permitido, é óbvio que se tinha uma comida do Yehudi escondida, guardada no forno, e o Goi acendeu o fogo só para tostar, só para queimar a madeira, sem intenção de cozinhar, é óbvio que está permitido, porque a Ravina tem que falar. Responde a Gemara, eu poderia pensar o seguinte, eu poderia pensar que na hora que ele colocou a madeira lá, a intenção dele era cozinhar, para fazer alguma coisa com essa madeira. Kamash Milan, que não, a grande meta dele, quando ele colocou a madeira lá, não era cozinhar a madeira e secar ela, a meta dele era amolecê-la um pouquinho, mudar a formação dela para poder trabalhar em outra situação, mas não tem intenção de cozinhar, por isso é permitido. Amaravilha Amar Shmuel, falou a vida Shmuel, mutar. Se o Yehudi colocou uma carne em cima da brasa para grelhar, veio o Goi e virou a carne, certo? E começou a cozinhar o outro lado, está permitido. Pergunta em qual caso Shmuel falou isso? Se é um caso em que mesmo que o Goi não virasse, ia cozinhar de qualquer jeito, então pshita, é óbvio que é permitido. O Goi não fez nada, não mudou nada. Ela lava, então a priori não, a priori está se tratando que a carne era uma carne mais grossa, o fogo era muito fraco, e se o Goi não virasse a carne, o lado de cima da carne não ia cozinhar, só que porque o Goi virou, cozinhou. Mas pergunta, se for assim, a mãe mutada, se for assim, porque é permitido, a priori o Goi que cozinhou a carne, se ele não teria cozinhado. Responde a Gemara, não. Está se tratando em qual caso? Fala que o caso é o seguinte, era um pedaço grande de carne, se eu deixasse essa carne lá por 2 horas, ela ia cozinhar os dois lados, cima e baixo. Agora que o Goi virou, ela vai cozinhar em 1 hora, ou seja, ele acelerou o processo do bichul. Mal de tema que eu poderia dizer, que não veio bichul, eu poderia dizer que isso que ele acelerou o processo do bichul, fez com que o cozimento acontecesse mais rápido, vai fazer com que a carne seja proibida? Kamash Milan que não. Kamash Milan que isso não proíbe a carne. Certo. Pergunta Gemara, ve'amaravase, amarabi Yochanan kol shel kemacham bedrosayin, bo mishum bishulev de kochavim, aino kemacham bedrosayin, bo mishum bishulev de kochavim. Fala o seguinte, mas espera aí, a gente encontra em nome de Rabi Yochanan que se o Goi cozinhou mais do que Maha Ben Drosai. Maha Ben Drosai era um ladrão conhecido, que ele assaltava, roubava as pessoas, ele costumava comer as comidas dele não muito cozida, meio cru. Depois de cozinhar já 1/3 ou metade do necessário para cozinhar, ele já comia isso meio cru. E Hazal, em alguns lugares, definiram que a definição de cozido é algo que é comestível para esse bendrossai. Então, Rabi Yochanan falou o seguinte, tudo que já está cozido a ponto desse bendrossai poder comer, ou seja, já foi meio cozido, 50%, daqui para frente, mesmo que o Goi cozinhe, não tem problema nenhum, porque ele já começou, já fez a maior parte do cozinhar. Mas se ele está com menos que 50% quando o Goi colocou, ou seja, se o Yehudi pegou o arroz, digamos, leva 10 minutos para cozinhar. Tem aqui uns outros fatores a serem considerados, o tempo de esquentar a água, de esquentar o arroz, mas digamos que leva 10 minutos para cozinhar o arroz, e o Yehudi cozinhou o arroz por 4 minutos. Já que ele não chegou em 50%, se o Goi cozinhar esse arroz, o arroz está proibido. Mas, se o Yehudi já cozinhou 60%, 70%, e o Goi terminou, não tem problema, porque já estava cozido. Agora, Rav Yehuda falou em nome de Shmuel em cima, que se o Yehudi colocou a carne e o Goi virou, está liberado, lá mexendo, não faz diferença qual era a situação da carne antes. Pergunta, mas ele tem diferença, depende de quanto ela já cozinhou, quanto ela não cozinhou.
Responde a Gemara, que gonde outro e besilta, vexatle, ve kochavim, ve outro betanura. Fala a Gemara o seguinte, está se tratando, o seguinte, isso que se não estava 50% cozido ainda é proibido caso o goi cozinhe, é só se o Yehudi cozinhou 40%, tirou do fogo, deixou no saquinho lá, deixou num pote, veio o goi, colocou no fogo e cozinhou. Aí realmente tem diferença o quanto estava cozido ou não, e vai ser proibido. Mas se o Yehudi colocou no fogo, já estava no fogo, continuando lá e se ia cozinhar de qualquer jeito, mesmo que o goi mexa nisso antes de chegar nos 50%, mesmo que ele mexeu nisso com 10%, já que isso ainda estava no fogo, o goi não tirou de lá, aí não tem problema. Certo? Porque isso já ia chegar no bichul de qualquer jeito. Tana Meach, tem uma breca que apoia isso. Mania Hisser Basar Gabei Gechalim, Bavet Kochavim Meaper Bo, Ati Yavo Israel Beit HaKnesset, Domem Beit HaMikdash, Meino Choshesh. Certo? Assim aparece na breita que se o Yehudi colocar a carne na grelha, na brasa ali para ficar pronto, pode vir o goi mudar, virar de um lado para o outro, não tem problema nenhum. Enquanto o Yehudi sair para o Beit HaKnesset, Beit HaMikdash, o goi pode mexer na carne para cozinhar melhor, fritar melhor esse lado, fritar melhor o outro, não mexer, né? Se o Yehudi começou, o Yehudi colocou no fogo, se o goi mexe, isso já não tem diferença, porque ele não tirou do fogo. Se o goi tirar do fogo e devolver, aí vai ser um problema. Mas se ele só virou ali no fogo, não tem problema. Assim também, em outro caso, a mulher pode colocar a panela no fogo, certo? Para começar a cozinhar. O meguissá, e aí depois vem a empregada e mexe lá na comida, mexe o arroz, mexe a sopa, mexe o que for, até que a dona da casa volta da casa de banho, volta do Beit HaKnesset, vem na Rosheshet e não tem problema nenhum, porque uma vez que o Yehudi colocou no fogo, isso ficou no fogo, mesmo que o goi movimentou, não tem problema. Se ele tivesse tirado do fogo e colocado, aí realmente foi o goi que cozinhou, a gente vai ter que ver o quanto ele já cozinhou, se já passou de 50%, não passou de 50%, mas se eu coloquei já no fogo, e nesse lugar ele ia chegar no ponto de Bishur, e o goi só movimentou, isso daqui não proíbe a comida. Então, paramos por aqui. Foi essa.